Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora esse conteúdo semanal, o programa da Igreja Cristã Maranata, que tem tratado sobre as 7 cartas, o projeto eterno de Deus para o homem, que ele é conhecido através da revelação do Espírito Santo nas 7 cartas do Apocalipse. Na semana passada, excepcionalmente, nós não trouxemos o programa ao ar por conta de um evento que aconteceu no Brasil, mas a partir de agora você continua com a gente nessa sequência. Todos os sábados aqui pela Band você assiste a esse programa e através do nosso canal no YouTube você também assiste, está aqui o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e assistir não só a esse programa de hoje, mas também, e é recomendável, tá? A todas as edições anteriores estão postadas lá, você não pode perder. Lembrando apenas que nós também estamos transmitindo pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, TV Manaim, e pelo canal 85 da Sky Livre. E agora você vê os pastores que estamos presentes hoje aqui nessa edição do programa. Eu vou saudar aqui a todos eles. Pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja da Maranata, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias e aos demais companheiros e a todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Pastor Gilson Souza, que é membro do Conselho Presbiteral. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Douglas Spangero, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, uma alegria estarmos aqui. Pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Muito bem. A gente sempre fala que nessa abordagem que a gente faz, nesse desejo, nessa saudação que nós fazemos com a paz do Senhor, porque é isso que nós desejamos para você também. Olha só, nas cartas no Apocalipse, nas 7 cartas escritas pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, nós já passamos pela primeira carta à igreja em Éfeso, já passamos pela segunda carta à igreja em Esmirna, e estamos finalizando a carta a Pérgamo. Muito provavelmente, na semana que vem, a gente já entra na próxima carta. Você vai saber daqui a pouquinho qual que é, tá certo? Mas nessa carta à igreja de Pérgamo, eu peço ao pastor Gedeu Tigueiros para fazer uma contextualização sobre Pérgamo, sobretudo nas falhas apontadas, nos erros apontados da igreja naquela época. Em primeiro lugar, nós temos que nos situar com relação à história. Com relação à história, nós vemos a tendência do homem em sempre se apropriar do projeto de Deus, porque não é só ele, há um governo subjacente aos interesses do homem que determina todas as coisas para o homem. Inclusive, nós tivemos até numa de festas e mostramos a estátua de Daniel, mostrando que atrás da estátua de Daniel, a estátua representa os reinos a partir de determinado tempo, começando pelo Império Babilônico, depois Medo-Persa, Greco-Macedônico, depois o Romano, por último, não é? Então, mostrando que aquela estátua representa a aspiração do homem. E quem está por detrás da estátua é quem está usando o homem para se opor ao projeto de Deus. Então, o homem, você não pode chegar e dizer assim, bem, a estátua está tudo errado. Não estava errado. Quando ele apresenta Nabucodonosor como a cabeça de ouro, então você vai ver até hoje, né? A fama dos chamados jardins suspensos de Babilônia. E até existem, naquela região do Iraque, os tijolos que foram feitos com o sinete de Nabucodonosor. Inclusive um dos nossos irmãos esteve lá e tal, roubou até um santo ladrão, né? Roubou, podia, na época eu acho que podia até se apropriar de algum. Mas, logo em seguida, então o que é que Nabucodonosor tinha? Nabucodonosor, o que ele tinha era
esplendor e glória. Então, tudo que um império podia fazer, até saiu na foto aqui, né? Ali. Então, tudo que ele podia fazer como homem, a aspiração dele era os jardins, era uma coisa, a supremacia em tudo que existia naquela época. Então, onde as pessoas do mundo inteiro deveriam reconhecê-lo como um governo permanente, pela beleza, pela estrutura, pela organização, pelo dinheiro, né? Então, isso foi o esplendor do homem. Em seguida veio o Império Greco-Macedônio. O que o Greco-Macedônio fazia? Qual foi a característica dele? Guerra. Eles sabiam lutar. Eles sabiam as artes da guerra, né? Então, eles eram extraordinários. Tanto que eles, para derrubar Nabucodonosor, tinha que ser, né, um projeto. O mundo absorveu tudo isso. Depois veio o greco-macedônico. Aí o greco-macedônico trazia o quê? Cultura. Todo tipo de cultura. Os grandes filósofos, os, vamos dizer, poetas, oradores, e não somente nisso. Em tudo que eles fizeram. Foi sempre grandioso. E até hoje nós vemos a Grécia como resultado de tudo isso. Mas o que marcou foi a cultura. Inclusive o esporte, não é? Eles deixaram aquilo que hoje você tem maratona, você tem hoje as grandes disputas do mundo firmadas daquele período. Quando vem o Império Romano, o que ele faz? Ele pega o antigo que veio antes de Nabucodonosor, ele pega as leis de Hammurabi, né? Então, Assurbanipal, Assaradão, então aqueles que vieram logo de começo, inclusive eram da Mesopotâmia. Era o começo de tudo, estava lá entre o Tigre e o Eufrates, ali. E hoje, naturalmente, é uma parte, o Iraque. Mas vejam só, então, o homem tem o seu projeto. E ele não quer o projeto de Deus. Só isso. Ele não é aquele não quer. Ele quer sobrepujar. Ele quer achar que ele vai muito além. E nisso tudo não existe nenhum pecado. Por quê? Porque o homem sabe que o chão que ele pisa foi uma determinação de Deus. A terra de vocês, faço dela o que você quiser. Então, e o Senhor colocou a série, né, de elementos extraordinários, atômicos, eletromagnéticos. Então, são segredos, né, que estão sendo descobertos em benefício do próprio homem. Mas o que importa é que o homem, ele tem tudo isso. E o que diz a Bíblia? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. Mas o homem se distancia de Deus por causa disso. É o esplendor, é a glória, ele quer aparecer. Então entra a vaidade. E essa vaidade, ela já entrou desde o Gênesis. Quando lá no Gênesis, né, o adversário falou com a mulher, disse, olha, você não vai morrer e vai ser igual a Deus. E o homem de lá para cá, ele creu nessa mentira e todo dia está morrendo, mas a mentira está de pé. Você vai ser igual a Deus, não vai morrer. Meus irmãos, meus amigos, isso é o homem. Aí você pergunta, isso é bom? É bom, só que nessa disputa ele coloca outro governo na vida dele, que é o que interessa a ele. É o governo do domínio, da ambição, da traição, da mentira, de tudo aquilo que, inclusive, envolve até política.
mas faz parte. Agora vamos contextualizar tudo que estamos dizendo. As cartas, elas são históricas e proféticas. Então, cada ano, todas elas tinham o histórico e o profético. No histórico, o homem, ele queria dominar, porque atrás dele tinha outro interesse, que é o do anticristo. Então, se o governo, a igreja, é o governo de Cristo, é o governo do reino, e a luta já vem lá, também lá, quando você abre a Bíblia, e fala assim, te darei tudo, se prostrado me adorares. Quer dizer, quando o homem cai, prostrado, o adversário, você tem direito a tudo, desde que seja dos meus pés. Então o homem se dobra aos pés de um outro governo. E ele diz assim, mas o governo de Deus ninguém está vendo, e o outro também ninguém está vendo, mas está agindo. Só que o de Deus é o do Espírito Santo. Ele tem um projeto, que é o projeto de salvação. Agora nós vamos ver a transição. Vamos parar aqui, não é? Vamos entrar no outro grupo de igrejas, onde o histórico passou a dominar, abandonando o profético. Então, as 3 primeiras igrejas, elas lutam dentro de um aspecto profético, e aos poucos ela vai perdendo a sua parte profética e valorizando a parte histórica. Por quê? Porque é o homem. É o homem que quer governar, é o homem que quer fazer a religião, é o homem que não sabe para onde é que vai. E hoje é aqui estamos vivendo a crise de consciência, né? Que ninguém consegue sair dela. Para onde você vai? Então, nós estamos mostrando o lado histórico para onde está indo. Então, o homem caminha para a escuridão. E o projeto de Deus é para a luz. Pois Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Então, é para esse lugar que nós estamos querendo caminhar. Quem me segue não andará em trevas. Eu estou fazendo um prenúncio aqui, um prelúdio, porque os outros companheiros vão falar algumas coisas, sabe, sobre determinados assuntos, e eu até deixei alguns assuntos que podem ser colocados depois sobre o que contaminou e descaracterizou a fé verdadeira em Pérgamo. O que foi? Né? A outra coisa, a relação entre a doutrina de Balaão com a idolatria. Isso foram as fases, né? Foi a mudança de pensamento. É de que uma do Senhor, do Espírito Santo, a outra do adversário. Aí você vai ver aqui, onde está o trono de quem? Aí, aqui, a partir daquilo, logo você vê que se destaca o trono daquele que está governando o mundo, porque é bíblico. Porque diz Jesus, o mundo está posto no mal, maligno. E a doutrina, então veja os 3 elementos: a doutrina mudada, a contaminação, da idolatria, da feitiçaria. Quer dizer, o homem... Israel foi a mesma coisa. Queria aproveitar uma expressão que o pastor Gideuti utilizou, substrato histórico. E história é com você, Edson. Fala um pouquinho sobre essa realidade ali em Pérgamo. Amém. Vamos procurar ser breve aqui nesse relato histórico, porque nós vamos terminar hoje o Pérgamo, né? A carta de Pérgamo. Esse período de Pérgamo, ou seja, esse casamento. Então, nós vemos que o que descaracterizou a fé? Ela começou a descaracterizar com esse casamento, o Estado e a Igreja. Nós vamos ver alguns marcos históricos que aconteceram nesse período, que estão aí na história, né? Então, já falamos aqui um pouco, mas eu vou ser breve e vou citar alguns novamente, porque é o encerramento desse período. 313, então,
Constantino, ele fez ali, ele homologou o Edito de Milão. Ali ele acabou com as perseguições à igreja e tornou toda a religião livre para fazer os seus templos, seus locais de culto. Então podemos dizer que Constantino, ele fez, para todos entenderem, ele fez o noivado. Ele não fez o casamento, mas ele fez o noivado, ele fez um edito ali que deu liberdade à igreja. Mas em 325 ele ali convoca um concílio. Compareceram 318 líderes. Ele fez o concílio, mas ele mesmo ali não tomou parte no concílio, deixou os líderes tomarem parte. Ali alguma decisão importante foi feita, principalmente eliminaram aquela ideia do arianismo, que seria que Cristo era terreno. Então, fizeram algumas decisões importantes. Mas já em 330, ele toma uma decisão muito importante. Ele mudou a capital do Império Romano para Constantinopla, atual Constantinopla, lá, a atual Istambul, que era a antiga Constantinopla. Então ele mudou a capital, tem aí uma coluna, nós vamos ver a imagem aí de uma coluna muito bonita que tem lá, que é um marco arqueológico, está lá, é daquela época, está ali a data, né? Nós tivemos lá, eu e o pastor Gilson, então está essa coluna mostrando que ali foi feita uma inauguração de Constantinopla, né? A capital do Império Bizantino do Oriente. Em 380, no Concílio de Tessalônica, aí já Teodósio ele oficializou o casamento, ele tornou o cristianismo a igreja oficial do Império Romano. Em 395, esse mesmo Teodósio dividiu o Império Romano em dois, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O do Oriente passou a ser chamado Império Bizantino. Aí o que aconteceu? O Império Romano do Ocidente, ele foi se enfraquecendo. Em 476, né, com a invasão dos bárbaros lá, ele se desintegrou e levou, já para dar início ao nosso próximo período, que vai ser o período da era da igreja de Tiatira, que é um período dos 1000 anos que a fé ela ficou nos mosteiros. Por quê? Porque com a desintegração do Império Romano do Ocidente, começou o período feudal. Os feudos, daí teve os mosteiros, e com isso a palavra começou a ficar dentro dos mosteiros, escondidas, né? Teve ali, as solenidades passaram a ser em latim, o povo já não teve mais acesso à palavra, mas isso é um assunto para a próxima carta. Muito bem, já fica aí a expectativa, né? Não, eu gostaria de fazer uma retificação ou ratificação naquilo que nós estamos falando. Quando você diz assim, Pérgamo, aí você diz assim, casamento pervertido. Vem de duas palavras, per, que é do grego, e gamos, que é do latim, que é de perversão, de perverso, isso aí. E o gamos, que é do latim, que é casamento. Então, quando você usa a palavra Pérgamo, você está associando um fato que é coincidência. Pode ser coincidência, pode não ser coincidência, mas é profético. Houve um casamento ali, estranho. Então, isso é para explicar aos nossos ouvintes e os nossos, as pessoas que às vezes gostam de ler e até contestar e concordar. Então, essa é uma explicação. Então, cada carta, ela tem uma característica e ela, por si só, incrivelmente, né? Se não for profético, é no mínimo histórico. Então, só essa colocação... E é comprovado tanto historicamente quanto profeticamente. É um fato comprovado. Não faz diferença. Olá, pastor Gilson Souza, nós hoje estamos falando de descaracterização da fé, na igreja de Pérgamo. Você pode abordar um aspecto que trouxe essa descaracterização? Bom, esse casamento ou essa união que ocorreu em Pérgamo, ela trouxe para a fé
dois grandes prejuízos. Primeiro, a contaminação da fé e depois a descaracterização da fé. Esses dois aspectos. Isso aconteceu ali exatamente um dos motivos foi porque essa situação levou a cidade de Pérgamo, né, a receber um nome, uma denominação que o Senhor Jesus dá ali no capítulo 2, verso 13, quando ele chama Pérgamo de um lugar onde Satanás habita. Então, aí diz assim o texto, né, quando fala aqui no texto, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, não negaste a minha fé, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que esse nome? Porque, na verdade, a palavra trono está relacionada a reino. E o reino ali, em razão de Pérgamo ter sido uma igreja, onde ali algumas pessoas seguiam a doutrinas que eram contrárias à fé, no caso a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas, assunto que vai ser falado mais adiante, mas aquele lugar se tornou então um lugar denominado como lugar onde Satanás habita, ou seja, como o pastor Edoti falou agora há pouco, na verdade o que está por trás exatamente de tudo isso, desse governo, desse trono, é o mal. Há aqueles que naturalmente interpretam essa expressão, o trono de Satanás, como relacionada historicamente a alguns templos que existem lá até hoje. Nós mostramos ruínas de vários templos, como por exemplo o templo ao imperador Trajano, que exigia honra de divindade, o templo ali ligado a Asclepion, o templo também ligado àquela deidade grega que era Zeus, uma deidade grega. Mas profeticamente esse trono, no sentido profético, ele está relacionado exatamente àquilo que seria o lugar onde o Senhor Jesus habitava, era ele que sentava como rei, era o domínio, o governo do Espírito Santo e que de repente com essa união, esse casamento, esse governo passou para a mão do homem. Então o homem sentado no trono, o trono que quem deveria estar sentado nele era o Senhor Jesus, era o Espírito Santo, mas o homem chegou e sentou nele, e isso exatamente corroborando com a informação histórica que o pastor Edson acabou de dar. Naturalmente, esse trono foi ocupado inicialmente por Constantino, mais tarde por Teodósio e os seus sucessores, e chegou um momento que, após a queda do Império Romano, quem estava estruturado para tomar esse governo, que não era apenas um governo religioso, mas um governo, acima de tudo, político, transformando a igreja agora numa igreja que era essencialmente profética, em uma expressão agora universal, que tornava a igreja essencialmente histórica e também política. Então, quem tinha essa estrutura era exatamente o governo da igreja, que criou ali os feudos e se tornou uma igreja interferindo nos reinos, estabelecendo reis, destronando reis, tinha toda a autoridade de governo. Então, esse aspecto profético ali é que se refere à expressão ao trono de Satanás nesse sentido. Muito bem. Pastor Douglas, doutrina de Balaão, qual a aplicação que nós podemos fazer? Eu queria fazer uma colocação baseada numa fala do pastor Gilson, porque veja que interessante. Quando o homem ele assume o governo, né, ele está sobre o governo do adversário, profeticamente, qual é a sequência aqui do texto? Ele vai substituir o sacrifício. Ele vai negar o sacrifício de Jesus. Muito bom. Porque o homem, quando ele está fora do Espírito, quando ele não é dominado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é substituir o sacrifício. E nós vemos aqui que logo é mencionada a doutrina de Balaão, ou seja, já era um ensinamento, era algo consolidado nesse governo, nesse trono paralelo do adversário, que isto, diante dos olhos do Senhor, é tido como abominável, prostituição. O texto diz assim, que eu aborreço. Deus aborrece qualquer substituição ao projeto do sacrifício de Jesus. Então, quando entra a doutrina de Balaão aqui, o interessante é que Balaão, na palavra de Deus, era um profeta, mas que se corrompeu. Ou seja, quando o homem dá espaço para a corrupção da profecia, ele entra nesse engano da doutrina de Balaão. E isso é abominável ao Senhor. Quando o homem ele coloca outra coisa no lugar do sacrifício de Jesus, isso é para Deus uma prostituição, ou seja, é a negação de todo o projeto de Deus, porque o projeto do sacrifício é o projeto do sangue.
Então, quando o homem nega isso, isso se torna abominável ao Senhor. Ele deixa a experiência do sacrifício e faz a arte, a encenação. Então ele passa a fazer uma encenação a respeito do sacrifício de Jesus, com um determinado nome, o que leva as pessoas a se enganar. Estão pensando que estão fazendo uma coisa que já aconteceu e o sacrifício de Jesus não é para ninguém bater palma, é para receber a bênção, né? Não é? Esses atos vamos dizer, excepcionais de liturgia, excesso litúrgico, para mostrar que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, então vamos falar liturgia. E tira o homem da fé e coloca na razão. Vamos lá, Pastor Júlio, doutrina dos Nicolaítas. Os Nicolaítas são mencionados primeiramente lá na igreja de Éfeso, ok? Que é a primeira igreja, em Apocalipse 2, verso 6. E o texto diz: tens, porém, isto, que aborreces a obra dos Nicolaítas. Então eles foram rejeitados lá no início, quando a doutrina estava sendo estabelecida. Mas agora, na igreja de Pérgamo, você tem o texto dizendo no verso 15: assim tens também aqueles que seguem a doutrina dos Nicolaítas. E o que era isso? Era o estabelecimento de um poder que não era o poder de Deus. Um poder mundial. A igreja, então, ela se estrutura, ela se torna uma estrutura de poder humano, político, religioso, e não estava mais em função da revelação e nem do Espírito Santo. Ela estava agora a serviço dos interesses humanos, das ambições humanas, e houve uma perda muito grande para a fé, para a salvação, para o projeto de Deus. Por quê? Porque agora a igreja, o denominado cristianismo, não estava mais na direção do Espírito Santo. Estava debaixo de um trono que não era o trono do Senhor Jesus. Governo. Era outro governo. Era outro poder. Então, você tem figuras da religião em locais estratégicos para dominar o mundo através de um poder humano. Você tem até um entendimento de que aquele era o milênio e que tinha um líder religioso, que ele ia destronar os reis tinham que passar pela aprovação da igreja. Então, tudo isso eles trazem, inclusive, do Antigo Testamento, que você tinha o rei que era ungido pelo profeta, tinha o sacerdócio ligado também ao reino. Eles trazem isso, mas não trazem na revelação, trazem na letra para um poder humano e não tem nenhum compromisso com o profético, com aquilo que vem da eternidade. Muito bem. Por fim, Pastor Jerônimo, pode dar uma palavra para quem está nos assistindo? Bom, Apocalipse 2,16 diz: arrepende-te, quando não virei a ti em breve e batalharei contra eles com a espada da minha boca. A palavra é arrepende-te. Deus sempre quis e sempre quer que o homem se arrependa. Jesus iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos. E hoje a palavra do Senhor para cada um: arrepende-te. Tudo que foi dito pelos pastores mostra um cenário atual. Mostra, isso não é diferente, aconteceu em Pérgamo, mas nós estamos vendo isso. O homem com os seus governos, o homem com as suas questões. Mas há uma saída. O pastor Gedeuti falou que o homem está caminhando para uma escuridão. E há apenas uma saída para que o homem não vá para a escuridão. Só há uma porta: Jesus. Jesus é a porta que está aberta. O Evangelho é a porta que está aberta. E se o homem se arrepender e passar por essa porta, o fim não será de escuridão, mas será de luz, de revelação, de vida com Cristo Jesus. Amém. Me despeço de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe e a paz do Senhor.